Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Dizem os especialistas em marketing que o esporte provoca as emoções e emoções vendem. No futebol, principalmente, sobram as emoções e negócios milionários. Até pouco tempo, senhor presidente, os lucros dos cartolas e empresários eram concentrados nas transações de jogadores, direitos de imagem e venda de transmissão dos jogos pela TV. No entanto, a crescente ambição desses empresários se voltou agora para o bolso do torcedor. Logo ele, que tinha nos jogos de fim de semana sua principal diversão, no convívio alegre com os colegas e torcedores das arquibancadas e gerais dos nossos campos de futebol, Brasil afora. Movidos pela paixão de seus clubes e pelas tais emoções que só o futebol oferece, os torcedores pagam, mesmo reclamando, ingresso absurdamente caro para ver os jogos. Neste período pré-Copa do Mundo, estamos assistindo, senhor presidente, a um fenômeno social, esportivo, que nos entristece. Refiro-me à elitização do futebol. O clássico Santos e Flamengo, domingo próximo em Brasília, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, é o mais recente exemplo desse fenômeno, que reserva espaço aos mais abastados financeiramente. Os ingressos mais baratos custam R$ 160, enquanto o mais caro chega a 400, mais da metade de um salário mínimo. Cadê a clássica expressão, imagina na Copa? Pois esses valores, nada populares, são cobrados em estádios moderníssimos, que ironicamente foram construídos com verbas públicas, nosso dinheiro. Mas nem todo torcedor contribuinte tem condições de enfrentar essa legítima facada, praticada sem a mínima reação dos órgãos fiscalizadores. Influenciado pela Copa, o futebol deve se consolidar no Brasil como um dos principais itens de lazer dos brasileiros. A modernidade, o conforto dos estádios serão atrações para torcedores e turistas. Os tempos são outros, sem dúvidas. No entanto, decreta-se o fim dos democráticos espaços na geral e na arquibancada, que ao longo da nossa história se consagraram como áreas sagradas dos nossos apaixonados torcedores de baixa renda. Era ali que se fazia a festa pela vitória e se curtia a tristeza de uma derrota. O torcedor, símbolo de camiseta, bermuda, chinelo de dedo, radinho no ouvido, vivia sua paixão clubística em manifestações bem típicas dos brasileiros. Agora, de olho nesse mercado bilionário que a modernidade dos estádios oferece e que atrai consumidores de alto poder aquisitivo, alguns empresários com históricos de negociações e contratos suspeitos movimentam-se para dominar o milionário mercado e, no lucro de poucos, elitizar de forma definitiva o futebol brasileiro. Insisto. Prova disso é a informação do jornal Lance, na coluna de prima, de que a partida entre Santos e Flamengo foi vendida por R$1 milhão. E quem comprou os direitos desse clássico foi a empresa AOX, ligada ao grupo do empresário Wagner Abraão, segundo revelou o jornal Lance em sua edição de quarta-feira, do dia 22. Abraão é um velho conhecido dos negócios suspeitos da CBF e que agora ingressa neste novo momento do negócio do futebol para obter lucros fáceis. Observem, caros parlamentares, o que apurou a reportagem do jornal Lance. A renda do jogo em Brasília deverá chegar a R$7 bilhões. Daí serão 800 mil, que é a cota do Santos, que tem um mando de campo. Outros R$200 mil vão para a Federação Paulista de Futebol, do senhor Marco Del Nero. Logo, o lucro da empresa AOX será espetacular, sem precisar fazer muito esforço. É oportuno lembrar que o senhor Abraão já esteve ligado em outras negociatas da CBF. Há pouco repercuti em discurso nesta tribuna informações de que o dinheiro do patrocínio da TAM, a seleção brasileira, era depositado na conta de Wagner Abraão, do grupo Águia. Essa denúncia, inclusive, foi o último argumento que, somado a outros, me motivou a apresentar o pedido de uma CPI da CBF. Esse requerimento de CPI, por sinal, ainda está na fila, aguardando decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados para ser instalada. A CBF, caros colegas parlamentares, já foi motivo de detalhada fiscalização na história. Na histórica CPI da CBF Nike, em 2001. Naquela ocasião, atos do então presidente Ricardo Teixeira
foram reprovados diante das constatações de negócios suspeitos, evasões de divisas, sonegação fiscal e etc. Agora mesmo sem Ricardo Teixeira, afastado da presidência da CBF por denúncia de corrupção, os atores de ontem continuam agindo sob nova direção, no caso com o comando José Maria Marim. Com o devido respeito, esse senhor é ladrão de medalha. Ele também é acusado de roubar a energia elétrica do vizinho, com gambiarra do fundo de quintal. Marim, sabem todos, foi um político que deu efetiva sustentação à ditadura militar, enquanto deputado estadual por São Paulo. Por isso foi fartamente documentado pela imprensa. Pois esses personagens que hoje se mantêm no foco, sempre realizando negócios milionários com o futebol, é uma pena. E é por isso, senhor presidente, que insistimos na necessidade da instalação da CPI da CBF. O momento é oportuníssimo diante da fartura de denúncia de irregularidade noticiada pela nossa imprensa. Volto a insistir que a CBF é a gestora do nosso maior patrimônio esportivo, a Seleção Brasileira de Futebol. É a instituição que convoca os jogadores, que desfilam com a nossa bandeira nacional, ao som do nosso hino brasileiro, que vestem, enfim, as cores as cores dos destaques da nossa pátria, é o verde e o amarelo. Logo, prezados colegas deputados, precisamos ter certeza de que a CBF tem idoneidade institucional para ser a gestora desse riquíssimo patrimônio, que é um dos nossos valorizados símbolos no exterior. Mas temos essa confiança? Não. Com certeza não temos. Já poderíamos, inclusive, mudar o significado da sigla CBF, de Confederação Brasileira de Futebol, para Comitê Brasileiro de Falcatruas. Sinceramente, não há como confiar numa instituição cujo ex-presidente Ricardo Teixeira, o atual José Maria Marim e alguns membros da sua diretoria, como o vice Marco Polo Deonero, que são pessoas que estão vinculadas ao que há de pior no noticiário nacional, quer pelos seus vergonhosos passados políticos, de apoio à ditadura militar, quer pelo presente suspeito de corrupção. Deonero foi recentemente preso pela Polícia Federal durante investigação de atos fiscais ilegais envolvendo sua empresa. As imagens na TV nos envergonham, pois quem entrava algemado no camburão era o substituto imediato do presidente da CBF, a tal instituição que rege o destino do nosso patrimônio maior do futebol. E não é só isso. Além de ser vice de Marinho, Deonero é presidente da Federação Paulista de Futebol. Esta semana mesmo denunciei que a federação dirigida por ele descumpre normas internacionais ao aceitar exame antidoping feito pela USP, inclusive uma universidade bastante séria. Laboratório esse não credenciado à Agência Internacional Antidoping, a WADA, uma conhecida agência da FIFA. Em resposta à minha denúncia, a Federação Paulista de Futebol não só admitiu, como afirmou que é normal a análise de exame de laboratório não credenciado pela WADA. Segundo eles, só em resultados adversos se realiza a contraprova em laboratórios ligados à WADA. Esse episódio, inclusive, torna-se mais grave ao observarmos que o responsável pelo controle antidoping da Federação Paulista de Futebol, Dr. Fernando Solera, também é o presidente da Comissão de Controle de Doping da CBF. Há algum tempo, o Dr. Solera foi afastado da coordenação de controle de dopagem da CBF, acusado de práticas suspeitas. O caso aconteceu em 2002, quando o senhor Fernando Solera, em resposta à consulta de um médico do Palmeiras diante da dúvida de proibição de certa substância, encaminhou a consulta ao laboratório da USP, ao invés de dirigi-la ao Ladatec. O médico do Palmeiras recebeu a resposta de que o medicamento era permitido e prescreveu ao atleta Pedro Paulo de Oliveira, posteriormente pego em exame antidoping. Diante da comprovada conduta descuidada de Fernando Solera, o processo contra o atleta e o médico foram arquivados e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva pediu providências à CBF para que o gravíssimo episódio não se repetisse. O processo está aqui em minhas mãos, se alguém duvida do que eu estou falando. Nesse sentido, vou encaminhar à Agência Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, órgãos do Ministério do Esporte, todas as informações indagando se a opção da Federação Paulista de Futebol, rejeitando os serviços da Ladatec, contraria ou não o código da WADA. Ontem, inclusive, o diretor executivo da ABCD
senhor Marco Aurélio Klein, se adiantou à polêmica e afirmou que reconhece apenas o Ladetec como único laboratório em condições de realizar exames antidoping no país. O artigo 6º do Código da UADA é claro quanto a isso. Lá está escrito, vou ler aqui, porque talvez o mentiroso presidente da Comissão de Controle de Doping da CBF não tenha lido. Abre aspas. Para fins do artigo 2.1, presença de substâncias proibidas, ou seus metabólicos ou marcadores, amostras deverão ser analisadas somente pela UADA, laboratórios credenciados ou que seja autorizado pela UADA. Fecha aspas. Ou seja, a Confederação Brasileira de Futebol está claramente desrespeitando uma regra internacional de controle de antidoping. É possível entender tanta incoerência, inclusive ações de suspeito por crimes financeiros vinculados à prestigiada imagem da nossa seleção brasileira. Também estou solicitando ao Comitê Brasileiro de Falcatruas que apresente o contrato fechado com a Gol, empresa aérea que vai transportar a seleção na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. E ainda o contrato fechado para transportar os jogadores da Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. É diante dessa realidade, que envolve a paixão nacional, os seus negócios obscuros e gestores suspeitos que insisto. Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, meu amigo Henrique Eduardo Alves, aprove, por favor, e vamos instalar urgentemente essa CBI da CBF. Há argumentos de sobra para essa decisão. O momento é oportuníssimo. Repito, o Brasil que se prepara para receber o Campeonato Mundial de Futebol estaria dando ao mundo exemplo de austeridade na fiscalização das instituições que prejudicam a imagem do nosso futebol. Nosso parlamento seria exaltado e valorizado no conceito internacional por estar zelando por sua... Só para finalizar, presidente. Por estar zelando por suas instituições de maior representatividade popular. Deixo aqui este apelo renovado para que não sejamos acusados pelos torcedores e eleitores de, pelo silêncio, sermos cúmplices de ilegalidade. Para finalizar, senhor presidente, diante desse preocupante quadro que narrei, farto de irregularidade, negócios suspeitos, espertos personagens carimbados do submundo das falcatruas, enfim, fico imaginando com que disposição e cara a nossa presidente Dilma Rousseff vai se perfilar ao lado desses senhores nas solenidades de recepções das delegações estrangeiras por ocasião da Copa das Confederações e Copa do Mundo. E das Olimpíadas também. Não serão momentos constrangedores para a nossa República e prejudicial à imagem do nosso governo, austero que a presidente impõe, também pelo dever do cargo que ocupa. Enfim, aqui reitero minha preocupação e meu alerta nesse sentido. Muito obrigado, presidente, e boa tarde para todos.